Olá, bem-vindo à nossa aula de número 3, do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula trabalharemos intertextualidade. Mas antes que comecemos a falar dela, é muito importante que nós façamos uma pergunta. O que vem a ser essa tal de intertextualidade? Bem, ela está relacionada aos textos que criam conexões entre si, sejam elas explícitas ou implícitas. Esse elo firmado influencia decisivamente o processo de compreensão e de produção de textos. Por isso, a leitura é algo tão importante em nossas vidas, pois, quanto mais ampla, maior será a nossa possibilidade de explorar essas relações. Além disso, é importante salientar que os textos podem estabelecer relações distintas entre si, sendo que estas podem ser entre os textos verbais e os textos não verbais, por meio de textos escritos, músicas, performances, filmes, HQS, que são as histórias em quadrinhos, charges, textos publicitários e tantos outros. Vemos assim que a competência em leitura e em produção textual não depende apenas do conhecimento do código linguístico, ou seja, da palavra. Para lermos e escrevermos com proficiência, é imprescindível conhecermos outros textos, estar imersos nas relações intertextuais, pois um texto é produto de outro texto, nasce de outros textos e em outros textos. Como exemplo, nós temos aqui, então, esse texto que é uma propaganda, um texto publicitário, né, de um produto da marca Chevrolet, de uma caminhonete, que é a S10. E essa caminhonete está relacionada com os temas de aventura, serviços no campo, campeonatos off-road, entre outros. Nesse texto aqui, é possível estabelecermos uma conexão com um texto bíblico, do livro de Gênesis, porque o texto diz assim: do pó vieste e ao pó voltarás, principalmente se fores concorrente da S10. E esse texto, ele faz a relação, então, lá no texto bíblico de Gênesis capítulo 3, verso 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pós, e em pó te tornarás. Então, a gente vê que nenhum texto nasceu do nada. Ele sempre vai ser escrito a partir de outro texto. Tipos de intertextualidade. Ela pode se materializar por diversas maneiras, a saber, nós temos aí a citação, a paráfrase, a epígrafe, a paródia, a referência, a alusão e o pastiche. Então, agora nós vamos aprender um pouco mais sobre esses processos e as suas particularidades. O primeiro processo dessa relação textual que possibilita a intertextualidade é a citação. Ele acontece quando há uma transcrição de um texto dentro de outro, desde que ele seja feito exatamente como o original e marcada pelo uso de aspas, pois indica a fala de outra pessoa. Vamos ver como isso acontece. Então, nessa história em quadrinhos que vocês vão ver aqui, nós temos um animalzinho que apresenta um monólogo. Na fala desse animalzinho, é possível nós identificarmos uma citação a partir, nesse primeiro quadrinho, até o quarto quadro. Uma citação do poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Então, observe que o trecho do poema vai aparecer entre aspas. Então, ele diz assim: Gonçalves Dias, abre aspas, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, fecha aspas. E depois aí tem uma fala que é do próprio animalzinho: o sabiá sou eu, essa era a palmeira. Então, a gente vê que esse texto, que é uma história em quadrinhos, estabelece uma relação textual com o poema do Gonçalves Dias. Uma relação semântica, ou seja, de significado.
Esse poema que aparece dentro desse quadrinho é esse poema aqui que a gente está vendo agora, que é a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. O segundo processo a ser estudado será a paráfrase, que significa reinventar um texto em uma nova montagem, ou seja, o texto ele vai ser reescrito com as suas próprias palavras, desde que a concepção original ela seja mantida. Para exemplificar, nós vamos utilizar como base o mesmo poema do slide anterior, que era a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Se vocês precisarem, vocês podem voltar depois e lê-lo novamente, tá? Então, essa é a paráfrase. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido da minha terra, ai terra, que palmeiras onde canto o sabiá. Europa, França e Bahia, do Carlos Drummond de Andrade. Então, esse poema é um poema que o Carlos Drummond de Andrade fez depois de mais de 100 anos que o Gonçalves Dias tinha escrito a Canção do Exílio. Então, esse trecho do poema é possível verificar que, embora o Drummond tenha se utilizado dos elementos muito próximos do Gonçalves Dias, a sua poesia é própria e possui um estilo bastante peculiar, bem diferente daquela que o Gonçalves Dias tinha feito. O terceiro processo, por sua vez, apresenta uma característica bastante interessante. Encontra-se no início de algumas obras literárias e ou técnicas, e normalmente em trabalhos acadêmicos, tais como os TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso. São citações feitas por meios de pensamentos, provérbios, entre outros, sem, no entanto, seguir a rigidez das normas da ABNT exigidas pelas citações dentro do texto. Na epígrafe, o autor tem a liberdade de utilizar a letra que considerar mais adequada, assim como adequar o texto no espaço da folha que quiser, ou seja, superior, inferior, direita ou esquerda. Ultimamente tem-se adotado colocá-lo à direita e no canto inferior. Além disso, após o texto, entre aspas, é colocado somente o nome do autor sem a necessidade de apontamento da obra. O importante é relacionar essa citação com o assunto presente no interior do texto apresentado, implicando na reflexão sobre a temática que foi discutida. Então, veja aqui alguns exemplos. Terra, para quem colocamos em todos os lugares os imensos espelhos, na esperança de que serão preenchidos e assim permanecerão? O desafio da modernidade é viver sem ilusões e sem ficar desiludido. Nós tivemos aí 2 exemplos de epígrafe. Logo em seguida, nós teremos a paródia, processo que se caracteriza pela apropriação do texto original como fonte e sua recriação por meio de um processo satírico, crítico e irônico, seja de maneira discreta ou explicitamente. Como exemplo, vamos continuar utilizando o texto de base, que era a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que foi escrito em 1847. Porque esse é um texto muito parodiado na cultura brasileira. Então, a nossa paródia aqui vai ser a Canção do Exílio às Avessas, que foi escrito por Jô Soares. Quando Jô Soares escreveu esse texto aqui, que diz assim: minha dinda tem cascatas, onde canta o curió, não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem coqueiros, da ilha de Marajó, as aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó.
Então, quando o Jô Soares escreveu esse texto, foi por conta do escândalo envolvendo o senhor Fernando Collor de Mello, que era então presidente da República. Por meio do seu texto, Jô Soares ironiza e critica a posição do presidenciável envolvido em escândalos de corrupção do governo e que preferia desfrutar das mordomias oferecidas na residência oficial do governo, conhecida como a Casa da Dinda, do que voltar à sua terra. Na próxima relação intertextual, nós temos aí a referência. Nela é possível encontrarmos um processo mais formal, uma vez que ela consiste na citação direta de trechos de leis ou de textos institucionais para validar textos legais, tais como contratos. Além disso, ela é muito utilizada também em textos acadêmicos, tais como TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso. Veja como isso acontece na prática. Então, nós temos aí um trecho de um contrato, e aí diz, cláusula terceira das obrigações da contratada. Estar regularmente habilitada para a prestação de serviço mediante autorização de funcionamento expedida pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde, nos termos do artigo 19 da Lei 9.656, de 98, e medida provisória número 2177-44, de 2001. Os planos oferecidos deverão estar devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde. Então, nós temos aí um trecho de referência. A alusão, por sua vez, é um processo de intertextualidade que exige do leitor um amplo conhecimento, visto que vai fazer referência de modo implícito ou explícito a uma obra de arte, a um fato histórico ou a uma celebridade, para servir de termo de comparação a algo que o escritor está abordando em seu texto, seja ele em prosa ou em verso. Além disso, será necessário fazer associação de ideias entre os textos, e sem esta, a compreensão do novo texto ficará comprometida. Veja como isso acontece na prática. Nós temos aqui um texto que diz assim: 7 anos de pastor Jacó servia, do Luís Vaz de Camões. É um poema. 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana e bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por soldada pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. É só um trecho do poema. Nesse trecho do poema, 7 anos de pastor Jacó servia, do Camões, o poeta ele faz alusão à história de Jacó, a qual nós podemos encontrar no texto bíblico de Gênesis capítulo 29. No entanto, caso o leitor nunca tenha tido contato com essa história antes, ele não entenderá o poema nem esse contexto do qual o Camões aborda. Pastiche. Por último, nós veremos o pastiche, que é um processo no qual o autor da obra, seja ela literária ou outro tipo de arte, se utiliza da obra original para recriar uma versão parecida de maneira lúdica. Diferente da paródia, aqui a sátira e a ironia não acontecem. Muito comum em pinturas e programas de TV, podemos citar como exemplo o programa apresentado pela Rede Globo de televisão, Os Trapalhões, o qual foi um exemplo típico de recriação do humor pastelão representado pelos Três Patetas na década de 60. Além disso, confira outros exemplos. Aqui nós podemos ver uma tela que é uma das telas do projeto História em Quadrões, do Maurício de Souza, na qual o artista ele recria telas mundialmente conhecidas com a participação dos personagens da Turma da Mônica.
a fim de tornar o acesso à arte mais democrático ao público infantil. Dessa maneira, nós temos aqui o quadro original, que é a criação de Adão. O quadro é do Michelangelo e a tela do Maurício de Souza se chama A Criação de Cebolinha. Se você tiver interesse, vale a pena conferir todas as outras obras desse projeto. Se você tiver interesse, você pode conferir todas as outras obras desse projeto e o link está disponível na tela. Agora que nós já aprendemos, vamos praticar um pouco. Para a nossa atividade número 1, temos uma questão que esteve presente na prova do Enem de 2003. Nela, nos deparamos com uma tela da Tarsila do Amaral bastante conhecida, a qual é intitulada como Operários de 1933 e será nosso texto 1. Observe-o com bastante atenção. Logo em seguida, o exame nos propõe o seguinte texto, o qual será o nosso texto 2. Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar, são iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. Continuando, a prova então nos questiona. O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em Alternativa A. Pensem nas meninas, cegas e inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas, de Vinícius de Moraes. Letra B. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, de João Cabral de Melo Neto. Alternativa C. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, de Ferreira Goulart. Alternativa D. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, de Fernando Pessoa. Alternativa E. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. De Carlos Drummond de Andrade. E aí, refletiu sobre os textos e as alternativas? Pensou na melhor resposta para esta questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa B, uma vez que o quadro Operários de Tarsila do Amaral, como podemos observar, sugere que a diversidade individual é desconsiderada pelo conceito de igualdade de condições de trabalho e, assim, consequentemente, desconsiderada na vida. A mesma sugestão pode ser encontrada nos versos de João de Cabral de Melo Neto, pois ao afirmar que somos muito severinos iguais em tudo e na sina, há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, o protagonista deixa claro que não existe individualidade nos nordestinos no trabalho de lavrar a terra. A intertextualidade configura-se, portanto, por meio do diálogo existente entre a tela da Tarsila e o trecho do livro do João Cabral de Melo Neto. Nossa segunda atividade, uma questão disponível em concursos vestibulares, nos apresenta um trecho de uma carta do leitor disponível no jornal Folha de São Paulo. Leia com atenção. Parabenizo o jornalista Marcelo Leite pelo artigo Conto das Células de Cordão. A tecnologia de congelamento de células de cordão é muito bem dominada por alguns serviços médicos no Brasil há vários anos. Logo, seria natural que migrássemos para esse campo. Mas, mesmo sendo factível a sua introdução, ficamos convencidos de que essa seria uma área que só deveria ser implantada por instituições, preferencialmente públicas, responsáveis pelo tratamento de um grande contingente de pacientes, pois só com um cadastro nacional abrangente poderiam ser atendidos aqueles com indicação de transplante de medula óssea
que não tivessem doadores relacionados disponíveis. Infelizmente, foi com muito pesar que vi a proliferação de bancos de cordão voltados ao possível atendimento dos próprios doadores do cordão, crianças saudáveis e provenientes de famílias com bons recursos financeiros, uma prática totalmente desnecessária com pouca repercussão do ponto de vista da saúde pública. Foi por esse motivo que nunca nos aventuramos nessa área. Continuando, a prova, então, faz um posicionamento sobre o título do artigo de Marcelo Leite, O Conto das Células de Cordão, dizendo que ele resume a tese de que a prática de doação de cordão umbilical não tem favorecido aqueles que realmente necessitam de transplante de medula. Dessa maneira, podemos dizer que o sentido construído no título é alcançado pelo recurso de: letra A. Inversão, construída pelo emprego das palavras células e conto. Letra B. Oposição, provocada pelo uso da palavra cordão, que tem duplo sentido. Letra C. Paródia, construída pela explicação do que vem a ser as células de cordão. Letra D. Intertextualidade, marcada pelo uso de termos que recuperam elementos dos contos de fada. Ou contradição, provocada pelo uso dos termos cordão e células, que remetem a domínios diferentes. E aí, qual será a alternativa correta para a nossa questão? Pois bem, a alternativa correta é a letra D, uma vez que a intertextualidade é estabelecida já no título, O Conto das Células de Cordão, pois apresenta o uso de termos que recuperam elementos de outras situações textuais, ou seja, contos de fadas, uma vez que nesse tipo de narrativa as coisas sempre terminam bem, né? O que não acontece aqui nesse texto, que as coisas sempre vão terminar bem para uma determinada classe social. Essa foi, então, nossa terceira aula do módulo 2 de língua portuguesa, e nela nós falamos de intertextualidade, da relação que os textos estabelecem entre si, dos tipos de intertextualidade e como elas se manifestam em nossa língua. Até a nossa próxima aula.